4 estações do casamento. Vamos embora? Então, hoje a gente vai começar com a estação do inverno. Por que com a estação do inverno? Porque geralmente ninguém procura conselho, terapia de casal, coaching de relacionamentos, ninguém procura ajuda, ninguém procura livro de relacionamento quando está muito bem, né? Geralmente todo mundo que procura ajuda, que me chama no direct, que me pede ajuda ou que pede ajuda a qualquer profissional, pede na fase do inverno, que tá ali entre ficar e se divorciar, sabe? Então a gente vai começar por esta fase hoje. Quais são os sentimentos da pessoa que está, do casal que está passando por essa estação do inverno? Gente, o sentimento é os piores possíveis, de abandono, de tristeza, de depressão, de falta de... não tem carinho, de isolamento, de frio. Os sentimentos desses casais que estão passando por essa estação do verão se sentem abandonados, pensam que se abrir a boca para conversar vai gerar briga, então prefere se afastar, ficar quieto no canto, como no frio, como no inverno, da estação do ano, a gente se recolhe, fica bem quietinho, agasalhado, esperando a primavera chegar, né? Assim é no casamento. Fica cada um no seu canto, talvez cada um dorme em quartos separados, um dorme na sala, o outro dorme no quarto. Um tá trabalhando de dia, o outro à noite para não se encontrarem. Um tá isolado, isolamento, geralmente nessa fase. Ou a conversa, como que funciona? Ou é calado ou é brigando. Não tem diálogo, zero no relacionamento do inverno. As pessoas se sentem maus consigo mesmo, não conseguem reconhecer os próprios erros e sempre fala que o erro é do outro. Meu casamento tá do jeito que tá porque o meu marido é assim. Meu casamento tá do jeito que tá porque ele não me dá atenção, porque ele não dá carinho, porque ele não me dá amor, porque se ele mudasse, minha vida seria perfeita, porque se ele fizesse isso, meu casamento melhoraria, entendeu? É sempre julgando o outro. A fase do inverno é a fase do casamento que ninguém quer estar, ninguém. Mas, infelizmente, todos os casais vão passar pela fase do inverno. Tomara que, se você não tiver passado ainda, seja bem breve, bem rápido. Eu vou contar um pouco para vocês como foi a minha fase no inverno. Eu fiquei por muitos anos no inverno. Eu casei, isso não é comum, da pessoa casar já no inverno, mas eu casei já nessa fase do inverno. Foi terrível. E assim, era briga, ou era silêncio, ou era o pau quebrando. Era desse jeito. E eu passei muitos e muitos anos assim. Quem tá no inverno tá a um passo da traição e do divórcio. Se os ventos da primavera não bater nesse casamento, o próximo passo, infelizmente, é a traição. E aí, tudo piora. Tudo pode piorar. A única brecha que o inimigo quer é essa. Ele vai tentando aos poucos, coloca uma mulher linda do lado do seu marido, atenciosa, que dá atenção, que dá carinho, que fala o que ele gosta de ouvir. E aí ele chega em casa e tá aquela brigaiada, o ambiente não é bom para ele. Ele, assim como você, não quer permanecer nessa casa, prefere trabalhar, prefere o bar, prefere o futebol com os amigos, a ficar em casa, a vir, a ter que passar, porque ninguém gosta de passar por esse isolamento. Como eu disse na live anterior, o ser humano vive por amor. O que a gente mais busca na vida é o amor. Então, nessa fase do inverno, a última coisa que tem é o amor. A fase do inverno não é de totalmente ruim. O que é o lado positivo dessa fase do inverno?
Geralmente é nessa fase que as pessoas procuram ajuda, procuram conselheiros, coaching de relacionamento, terapia de casal. É nessa fase, para mim, é como eu associo essa fase, como eu já passei por ela, eu associo ela como quando a gente quebra financeiramente e consegue recuperar e consegue sair da crise financeira, a gente nunca mais quer voltar para lá. Então a gente toma todos os cuidados para nunca mais voltar para lá, assim é no relacionamento. Quando a gente passa pela estação do inverno, quando a gente passa por todo esse sofrimento, isolamento, a gente se sente abandonada, acha que o marido não gosta da gente, não tá nem aí. Quando a gente passa por essa fase, sai dela e vai para a primavera, ou pode pular, diferente das estações do ano, a gente pode pular do inverno direto para o verão, do inverno para a primavera, a gente pode pular da primavera para o outono, não segue certinho não, depende só da gente, tá? Mas quando a pessoa está nessa fase do inverno, é que ela procura ajuda, é onde ela está ali com a cruz e a espada. E aí ela vê que ela ainda ama, mas não sabe o que fazer, ela começa a procurar ajuda, se desenvolver, começa a se mexer para sair desse inverno, entende? E aí com isso, ela vai para a próxima estação, quando ela começa a procurar essa ajuda, o gelo começa a plantar uma sementinha aqui do amor, outra sementinha, aí esse gelo do inverno derrete, com esse amor que está chegando, com esse amor novo que está batendo na porta. E vem a primavera. A primavera é a fase que o casal está empolgado. Empolgação define a fase da primavera. Eles fazem planos, eles têm metas a cumprir, eles querem construir a casa. Geralmente os casais se casam e cai direto na primavera. Geralmente, tá? Não é uma lei, não. E aí eles começam a fazer planos de ter filhos, de cachorro, de casa. E é nessa fase que é tudo lindo, sabe? Quando a flor tá desabrochando ali do amor, tá na flor da pele. A gente acha o outro a coisa mais, como que eu posso falar? Não é perfeita, atraente. A gente não vê a hora de chegar em casa para planejar e para construir. E aí, os casais que estão nessa fase da primavera não pode deixar pular direto para o outono. Porque, como na primavera as flores crescem, também crescem as ervas daninhas. E aquelas urtiga, né? Que é alérgico. E aí, com isso, se a gente encostar, não fica coçando? Pois é. Na primavera também vai crescer algumas ervas daninhas. Mas, se você ignorar o que são essas ervas daninhas no casamento? Aquelas briguinhas, aqueles probleminhas pequenos, sabe? Se a gente ignorar e deixar aquilo crescer, pode ser que a gente pule direto para o outono. Isso não é bom. A gente tem que resolver. A fase da primavera, a gente quer só planejar e criar e sorrir e vamos para um lugar diferente e vamos fazer uma viagem e vamos aproveitar e vamos curtir a vida. Junto com isso, essa erva daninha que cresce, ela não tem o poder de mudar a estação, mas ela tem o poder de deixar chato. Sabe quando você programa uma viagem linda com seu marido, viaja, chega lá, acontece alguma coisa boba, besta, que estraga a viagem inteira? Quando você vai para um jantar com ele, ou em grupo, e aí por uma discussão sem sentido, machuca, magoa, a gente vai embora. Não tem o poder, no outro dia a gente está bem. Mas se a gente não resolver isso na hora ou no dia, não deixar tem uma frase na Bíblia que fala não deixar o sol se pôr sobre nossa ira. Se a gente começa na primavera a dormir brigado porque a pessoa falou algo que magoou naquele jantar, porque fez algo que magoou na viagem,
Se a gente deixar isso crescer, 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 a gente vai pular direto para o outono. A gente deve sempre resolver os nossos problemas no dia que eles nascem. Os nossos problemas é como se fossem mini demônios. Mini demônios mesmo, gente. Não tô brincando. Quando tá pequeno, é bonitinho, a gente passa a mão e fala, depois eu te mato. Hoje eu não vou te matar não, que você tá bonitinho. Entendeu? E aí ele vai crescendo, e aí acontece de novo, e acontece de novo, e aí piora, e vai crescendo, e vai crescendo. Quando você vê o problema tá tão grande que você já não consegue mais resolver de uma vez só, ele explode, suja a casa inteira, sai gritaria. Então, nessa fase da primavera, é uma fase muito boa, mas tem esse lado ruim, que a gente não pode deixar. É só a gente controlar, a gente tem esse poder de controlar o nosso casamento, de controlar a nossa própria vida, de controlar a nossa felicidade. Nossa felicidade não depende do nosso cônjuge, o cônjuge veio para transbordar, entendeu? A gente tem mania de falar assim, ele é a minha metade. Na matemática, 0,5, que é a metade, vezes 0,5, que é a outra metade, é 0,25. É menos do que... Você vai entrar no casamento menos do que você era quando estava solteiro. Entendeu? A gente entra num casamento inteiro, vezes 1, que é o nosso marido, que também está ali inteiro, não é dependente, não tá pela metade, não está faltando nada. E quando multiplica, 1 vezes 1 é 1, igual está na Bíblia. Uma carne. Você e seu marido devem ser inteiros para transbordar na vida de outras pessoas. Então, nessa fase da primavera, ela é para planejar, eu acho que é a fase que eu tô... Eu não sei ainda, eu acho que eu já tô começando a viver o verão, sabe? Planejar, o verão é de execução. Vou passar pro verão, vou contar para vocês como que é a fase do verão. A fase do verão, a palavra que define ela é realização. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Comenta aí. Para mim sim, para mim ainda não. Comenta se você já descobriu a sua estação. É uma dessas duas, sim ou não? Eu vou tomar um pouco de água quando vocês respondem. Então, o verão é a fase realização, define a estação do verão no nosso casamento. Os casais são realizados, estão colhendo os frutos que plantou lá na primavera. Tudo se resume em plantar sementes. Tudo. Gente, eu fui para o marketing digital e lá chama série. A gente tem que ir plantando sementes para colher lá na frente. Eu fui para o coaching, série, nos nossos coaches, para lá no final colher os resultados. Fui para... esqueci o nome. Tudo é baseado na Bíblia, sério, plantar semente nos nossos filhos para eles crescerem, saberem quem são, como querem ser. Planta semente no seu marido do bem, do amor, para no verão você colher isso dele. Na fase do verão é a fase da gente colher esses frutos que a gente plantou na primavera. É a fase de realizar a viagem que a gente tanto lutou, que a gente tanto batalhou, que a gente tanto planejou para estar ali junto. É a fase que a gente compra o carro desejado, que a gente tem um filho planejado. É a melhor fase do casamento. O meu objetivo é fazer que todas vocês que estão me assistindo agora passem por essa fase do verão. É uma fase quente, que as crianças saem para brincar, que a alegria define o ambiente. Então, planta lá na primavera, quero que chegar o verão. O verão é caloroso, a gente se sente amado, a gente se sente acolhido, a gente se sente confiante, a gente confia em nós mesmas e no nosso marido.
A gente sabe que não vai ter um empecilho, que não vai ter outra pessoa. É a fase que a esposa e o marido procuram mais a Deus, pede ele para abençoar. É a fase da gente procurar conselheiros, a fase que a gente mais quer progredir. A fase é tão boa que a gente não quer parar por ali. A gente quer ir sempre além. Então a gente começa a ir em seminários, procura livros para ler, a gente procura conselheiros, a gente procura toda fonte de evolução, porque a gente não quer parar por ali. O lado ruim do verão é que se você achar que tá bem demais, tá muito bom, vem uma briga, opa, essa briga não vai atrapalhar o meu casamento, deixa eu esconder debaixo do tapete. Você viu algo que não te agradou no seu marido? Ai, deixa isso pra lá. Meu casamento tá tão bom, por que eu vou mudar agora? Deixa eu empurrar para debaixo do tapete. Aí ele está praticando algo, você está detestando. Mas se eu falar alguma coisa, vai gerar uma briga, eu já passei pelo inverno, eu não quero aquilo. Empurra para debaixo do tapete. Vai empurrando. Vai empurrando. Quando você vê, quando estoura, você vai direto pro inverno. Porque sabe aquela briga? Ah, você tá achando que você tá muito bom? Você tá fazendo isso que eu não tô gostando, aquilo já tem mais de ano que eu tô engolindo, isso. O cônjuge quase cai duro para trás, porque ele nem tava imaginando, ou tava imaginando e também tava empurrando para debaixo do tapete dele, aí ele vem e despeja em cima de você as coisas que ele está pensando. E aí seu casamento vai direto pro inverno. E aí vem um sentimento de frustração. Gente, a gente pensa assim, eu batalhei tanto tempo, eu plantei tanto, eu evoluí tanto, para vir direto pro inverno de novo. Essa fase do verão, ela é excepcional, mas de novo, não deixe o sol se pôr sob sua ira, não deixa, porque se acontecer e você guardar uma briga hoje, guardar uma amanhã, guardar o seu cônjuge, seu marido fez algo e você não gostou, senta e fala, olha, nosso casamento tá bom demais, eu tô amando essa fase que eu tô vivendo, eu e você estamos evoluindo a cada dia, mas essa sua atitude, eu não tô gostando, eu preciso te falar para que esse sentimento ruim que está em mim traz o problema para você, para esse sentimento ruim que está em mim não crescer e atrapalhar e a gente voltar a ser o que era antes. Ou se você nunca viveu a fase do inverno, não piorar e a gente não viver uma fase ruim no nosso casamento, no nosso relacionamento. Entende? É uma fase de muito diálogo. Todos nós vai passar pelo inverno, primavera, verão e outono várias vezes. Mas a gente consegue, depois que a gente tem conhecimento, depois que a gente tem uma pessoa do nosso lado nos apoiando, nos aconselhando, a gente consegue manter essa fase da primavera e do verão por mais tempo e sair muito rápido da fase do inverno e do outono. Quando você tem uma pessoa vendo de fora o que está acontecendo no seu casamento e fala, olha, fica atenta com isso aqui não está legal, isso aqui você está de parabéns, está crescendo. A pessoa consegue te tirar do inverno com poucos dias. Não precisa de ficar igual eu, vivendo anos e anos nessa fase horrível da vida. Eu vivi nessa fase do inverno antes de me casar. Eu namorei por, acho que 8 anos. Depois que eu me casei, 3 anos. Vivi 11 anos da minha vida no inverno. Gente, é frustrante. É ali no inverno que vem a depressão, é ali no inverno, graças a Deus eu não tive depressão, mas é ali que muitas pessoas criam essa dependência. Quando você está no verão, você sabe que você não depende diretamente dele. Ele sai para o futebol, você entende. Na fase do verão também, outra característica é que talvez os casais estejam com muita correria, porque como é a fase da realização, talvez os dois estejam trabalhando muito. Mas isso não precisa de vocês perderem a intimidade,
o diálogo, só porque vocês então estão se encontrando menos, entende? Vocês podem manter essa intimidade com vocês dois quando vocês se encontrarem à noite. Não deixar de jeito nenhum os filhos tomar conta do seu casamento. Por quê? Gente, prestem atenção no que eu vou falar com vocês agora. Prestem atenção. Os filhos, os nossos filhos, são a melhor coisa desse mundo, não há dúvidas. Não há dúvidas, eu tenho 2. Mas eles não podem mandar no nosso casamento. Eles não podem ser o centro do nosso relacionamento. Não podem. Filhos são filhos, eles precisam de ser amados, respeitados acima de tudo, mas eles têm que saber o lugar deles. Primeiro, eu e seu pai, depois vocês. Não tem disso de, eu queria ir na missa ou no culto, mas meu filho não para quieto, ele fica correndo o tempo inteiro. Deixa a criança correr, gente. Deus ama a criança. Vinde as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu não durmo com meu marido, não, porque quem dorme é os meninos. Se o seu casamento está no verão e cada um dormindo com um filho diferente, ou o menino dormindo no meio dos dois, seu casamento está correndo sério risco de ir para o inverno, sinto te informar. Para o outono, é um passo. Porque você não tem intimidade com seu marido, você quer conversar alguma coisa mais quente com ele, não pode, porque o menino está ali no meio. Acordou de madrugada com vontade de fazer carinho, não pode, porque o menino está ali no meio. Só que eu também tenho necessidade de dormir com eles para demonstrar carinho. O que eu faço? Tiro um dia da semana para eles dormir com o Marlon, toda sexta-feira. Minha cama não é grande, queen, nem nada, é casal normal. E toda sexta-feira o Marlon dorme com eles e todo domingo... Não, mentira. Toda sexta-feira eu durmo com eles e todo domingo o Marlon dorme com eles. E tá bom demais. Se eles quiserem dormir com a gente, é nessas condições. Um dia da semana para cada pessoa. Um dia para mim, um dia para o outro. E nos outros dias, rindo ou chorando, vai dormir no quarto deles. Eu não quero nunca mais o meu casamento no inverno. Nunca mais. E vocês sabem que crianças... Não sei se vocês sabem disso. Crianças... Não é egoísmo, tá? Você deixa ele dormir no quarto deles. É pensando neles que eu deixo. Crianças que dormem no meio do pai e da mãe são dependentes emocionais. Eles não conseguem passar uma noite no próprio quarto sozinho. Eles se desenvolvem que são dependentes, que não conseguem fazer nada sozinhos. Quando eles começam a namorar e se casam, gente, eles são capachos do marido, capachos da esposa. Vocês sabiam disso? Porque tudo que a esposa manda, ele faz, porque se perder ela vai ficar sozinha, eu já não tenho meu pai e minha mãe morando mais comigo, como que eu vou fazer? Isso inconsciente, tá? Eu não quero meus filhos dependentes emocionais de ninguém, assim como eu não quero que eles se casem com pessoas dependentes emocionais. Por isso que eu tô falando sobre os filhos aqui, eu abri esse parênteses para falar dos filhos, tá? Os seus filhos vão crescer, vão se casar. Está nas suas mãos eles serem felizes ou infelizes. Depende do treinamento que vocês estão dando para eles hoje. E eles vão casar embora e você e seu marido vai se separar porque não teve um carinho, não teve um apoio, não teve um nada um com o outro, ficou o tempo todo passando a mão no menino. Esqueceu que eram marido e mulher, só ficou que era pai e mãe. Não deixe isso acontecer com o casamento de vocês, não. A fase do verão é muito boa, muito boa. Todas nós merecemos passar anos e anos na fase do verão. Mas se a gente não podar, vem a fase do outono. O outono, no comecinho do outono, é lindo por fora. Sabe quando acho que é Campos do Jordão ou Gramado, não sei, que quando o outono chega, fica aquelas ruas, não me lembro a cidade, tá? Se alguém de vocês souberem, pode comentar aqui. Que no outono as árvores ficam todas amareladas, amarronzadas, e aí todo mundo vai e tira foto, aquelas fotos mais lindas do mundo, com o chão cheio de folha.
Assim é a estação do outono no casamento. Por fora está lindo. Ninguém percebe que aquele casamento está entrando numa crise. Ninguém percebe que os casais já estão começando a não se dar tão bem. Ninguém percebe. Todo mundo ainda acha que está bonito. Quando o vento gelado do inverno bate, do outono bate, as folhas caem toda pro chão e vai folha para todo lado, todo mundo vê. Exatamente assim. Todo mundo fica sabendo que vocês estão brigando, que vocês quebrou o pau, que vocês perderam a paciência, que isso, que aquilo por causa de um vento. E aí começa a frustração, começa o desapontamento. Eu fiz tanto, eu batalhei tanto pro meu casamento chegar onde chegou e agora tô vivendo isso de novo. Ainda não é o inverno, as pessoas ainda não ficam isoladas, ainda dormem junto na mesma cama, mas o diálogo é pouco, as brigas começam a ser mais intensas. Aí tem sabe aquelas brigas que a gente fala assim, eu sabia que você não mudava, você não consegue evoluir, você começa a atacar um ao outro. Aí no final da tarde pede perdão, mas aquele perdão não é aceito. E vai cozinhando até chegar o inverno, o isolamento. Nessa fase do outono e do inverno, a gente acha que não tem mais jeito, que não há mais esperança, que ninguém mais é capaz de mudar, que ninguém mais pode isso, que ninguém mais pode evoluir. A gente é pessimista. A gente se sente desapontado, desamparada. Essa fase do outono e do inverno são fases que, infelizmente, a gente tem que passar na nossa vida, porque a vida é feita de altos e baixos, mas a gente tem que passar por elas o mais rápido possível. Como que a gente sai dessa fase do inverno? Gente, não é simples, mas todo mundo consegue fazer. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Pode ter certeza disso. Como que a gente sai? Vou dar para vocês 3 dicas básicas para você sair da estação do inverno e ir para a primavera. E do outono e do inverno e ir para a primavera. Primeiro, tira no mínimo 1 hora de prazo. Só você, sozinha no seu quarto. Pegue um caderninho e anota defeito por defeito seu próprio, só seu. Não anota do cônjuge, porque os dele você já sabe de cor. O difícil é a gente saber os nossos defeitos. É aconselhável até a gente perguntar para os nossos filhos: filho, eu tô querendo ser uma esposa melhor, a mamãe tá querendo ser uma esposa melhor pro papai. O que você acha que eu posso? O que você acha que é o meu pior defeito? E anota. Se possível, pergunta para os seus pais, para as pessoas que te rodeiam, você vai ter mais clareza. Pede a Deus para iluminar a sua mente, para te mostrar quais são os seus defeitos. E anota, faz a lista completa. Senta com o seu cônjuge, é bom que ele faça isso, mas se ele não fizer, faça você. Pede para ele anotar. Amor, eu vou melhorar o nosso casamento. Eu queria que você anotasse os seus defeitos, que eu vou anotar os meus e depois a gente vê o que a gente pode melhorar um com o outro. O que você acha? Sem mandar, sem obrigar nem nada. Anota a lista. Fez a lista, passa para conversar com o cônjuge depois, 3 dias depois, 1 semana depois. Essa lista tem que estar bem feita. Não pode fazer tudo em meia hora não, porque não vai dar certo, tá? Depois que você fez essa lista, senta com ele e fala: olha só os meus defeitos que eu acho. Quais você acha que eu tenho? Gente, depois que você fizer essa pergunta, qual defeito você acha que eu tenho? Tampe a sua boca com esparadrapo, porque ele vai falar coisas que você não quer ouvir.
Mas é muito importante você ouvir, você saber o que ele acha de você, o que ele pensa de você, quais são os pontos que você precisa melhorar. Anota. Depois que você fizer a pergunta, você se cala e começa a anotar. Só isso, só anotar. Você é chata, sem que... eu sou chata porque você faz isso. Nada. Você vai ficar muda. Só anotar. Você é miserável, você é nananã. Anota tudo que ele acha. Se ele tiver entrado nessa com você, explica isso pra ele, que agora é a vez dele, que ele tem que ficar calado assim como você ficou, e você fala e ele anota a lista dele, tá? Mas se ele não tiver entrado, anota só você, você fala tá. Agora, eu quero que você me fala o que você acha que eu posso fazer para melhorar esse defeito. Anota. E esse, anota. E esse, anota. Quando eu fiz isso com o Marlon a primeira vez, ele falou comigo assim, eu falei, ele foi falando, e aí eu falei com ele, tá, você quer que eu levanto de manhã, muda, deito de tarde, muda, e pronto. E aí virou outra briga. Depois eu tentei de novo e aí sim eu fiquei calada, e fui só anotando. Isso também posso mudar, isso também posso mudar, isso também posso mudar. Depois de feito isso, pede perdão para Deus e para ele. E começa uma fase nova a partir daí. É a partir do perdão que o gelo do inverno começa a se derreter e entra a primavera. É a partir do reconhecimento, do auto-reconhecimento e do perdão. A partir daí o seu casamento vai melhorar. O que você pode fazer para permanecer na estação do verão e na estação da primavera? Para permanecer, você pode buscar aconselhamento, ajuda. É muito importante a gente ter uma pessoa para nos aconselhar do lado. A gente permanecer no verão, a gente ter um acompanhamento de perto, um aconselhamento de perto, buscar ler livros, não achar que já tá bom. Chegou no teto, agora é só descer. No nosso casamento, não sei se vocês sabem, mas se não souber, vai ficar sabendo agora. Ou tá subindo ou tá descendo, eu já falei isso em outras lives. Não existe um casamento estável, como a gente pede a Deus o tempo todo. Já até falei pra gente parar de pedir estabilidade para Deus. Não existe nada estável, nada na natureza é estável. Se a gente for estável, a gente morre. O coração da gente ficou estável, morreu. O casamento, ou ele está crescendo, evoluindo todos os dias, ou ele está descendo e morrendo. Nenhum de nós quer o nosso casamento descendo, morrendo. A gente quer ele sempre subindo e evoluindo, e atingindo um nível, e atingindo outro, e atingindo outro, e atingindo outro. Quando ele desce bem pouquinho. Ele começa aqui embaixo, ele sobe, desce um pouquinho, sobe, desce um pouquinho, sobe. É assim que a gente quer. Então, 2 conselhos. 1, não desista jamais da sua família, a não ser que você esteja sofrendo abuso. Mas, fora isso, não desista jamais da sua família, do seu marido. Não desista nunca. E procure sempre evolução. Procure pessoas que já chegaram lá para incentivar, para monitorar, para mentorar vocês. Procurem livros de controle emocional, inteligência financeira, porque todo casal passa por dificuldades, todo casal passa. Mas o que leva a gente para a estação do inverno e do outono não são as dificuldades financeiras, não tem dinheiro, não tem tempo para me dedicar a ele não tem tempo para mim. A religião, às vezes um é de uma religião, outro é de outra política. Não são isso que leva a gente para os parentes chatos. Não é isso que leva a gente para o outono e para o inverno. O que leva a gente lá é como a gente reage a isso. Como que a gente lida com a falta de dinheiro. Olha só, o casal está sem dinheiro nenhum para nada. Eles vão ficar julgando o outro, falando a culpa é sua, não, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é minha. Vai piorar. E eles falam assim, o que a gente pode fazer para sair disso? Vamos buscar alguma coisa para fazer. Para sair disso juntos. Olha só, um casal que se ataca, inverno, outono, se não tá, vai chegar. Casal que perguntam, que questionam, que fazem perguntas o tempo inteiro. Achou que seu marido olhou para alguém? Pergunta. Achou que seu
marido tá sem dinheiro? Pergunta o tempo inteiro. Nunca chega com uma afirmação. Ontem na academia, meu marido tá indo pra academia. Até o ponto daqui de casa, a minha identidade sonora é as crianças no fundo, né? Gritando, brincando, toda live. Hoje eles saíram com o Marlon. E o Marlon tá lá. Qualquer coisa que eu desconfio, eu pergunto. Daí, um pouquinho de ciúme é bom? Não é bom, não. Ciúme bom é 0. Ciúme significa falta de confiança. Eu confio no Marlon. Hoje. Confiava, não. Hoje eu aprendi a fazer perguntas. Por que você está agindo comigo assim? Para ele pensar. Quando ele fala mais alto comigo, por que você está gritando comigo? Pergunta é a chave da prosperidade, de casamento, de comércio, de qualquer coisa. Você entrar numa briga, você faz pergunta, a pessoa se desmorona e vai embora. Então, gente, hoje eu vim falar para você sobre as 4 estações do casamento. E eu espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Mas se não tiver tirado, eu quero saber agora. Se vocês têm alguma dúvida para mim, pode me perguntar aqui agora, comente aí. Tem dúvida? Qual é a sua estação? Não sei, ficou alguma dúvida? Pode comentar aí. Que eu vou responder todo mundo agora. Nada, 0 dúvidas? Que bom saber. Tomara que tenha sido realmente esclarecedora. Tomara que vocês realmente tenham entendido. Eu fico praticando aqui em casa com o Davi. Quando vocês querem explicar alguma coisa para alguém, explique para uma criança. Se ela entender, é porque você está didática. E é assim que eu aprendi, aí eu fico treinando aqui em casa. Então, eu espero que vocês tenham ficado claro para vocês tudo que eu ensinei aqui hoje. A live vai ficar salva. Então, veja, reveja, manda pro seu cônjuge, para ele, pro seu marido, para ele ver também essa live. Mostre para ele, defina qual estação você está. Comente, pode me mandar, pode me chamar no direct. Se vocês precisarem de aconselhamento, se vocês precisarem se vocês precisarem, não. Quando vocês acham que não estão precisando, vocês estão precisando. Todo mundo está precisando. Eu faço acompanhamento até hoje. E vou fazer até o último dia da minha vida. Porque o dia que eu paro com acompanhamento, eu paro de evoluir. A minha agenda está aberta. Vocês podem me chamar aqui no direct para a gente combinar um dia. A primeira avaliação é totalmente gratuita. Ela dura mais ou menos 50 minutos. Eu vou passar para vocês toda a jornada, todo um caminho, todo um processo a ser percorrido, tudo de graça, totalmente gratuito a primeira sessão. Daí, mas e as outras sessões? As outras a gente combina na primeira, tá? E o que aconteceu essa semana? E eu tô me sentindo a necessidade de falar agora na live. Eu marquei uma sessão e a pessoa ficou com vergonha na hora da gente iniciar. Gente, não precisa de ter vergonha nenhuma. O sentimento que eu tive quando eu comecei era esse, de vergonha. A pessoa vai saber da minha vida, ela vai saber que a minha vida tá uma bagunça e eu posto fotos sorrindo, o que ela vai pensar de mim, que eu sou falsa? Eu pensava assim. Não, gente, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para ajudar. Eu sei exatamente o que acontece, o que se passa. Eu estudei para isso, não foi à toa. Eu estudei porque eu quero ajudar. Todo mundo. Todas que querem ajuda.
Eu não estudei para envergonhar ninguém, para fazer ninguém se sentir mal por ser assim, para julgar, para falar você tá errada, você não deve fazer isso. Não. Não tem nada disso. Tá? Eu tô aqui para ajudar, para acolher, para te entender, te orientar, te aconselhar. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte a live depois, ela vai ficar salva. Comente se vocês gostaram, tá? Quinta-feira que vem estamos aqui de volta com um novo tema para vocês. E eu quero desejar uma excelente noite, um excelente casamento a todos vocês que me acompanharam aqui durante essa hora inteirinha e desejar que vocês sejam imensamente amados, realizados, felizes e prósperos no casamento de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!